Olá, bem-vindos. Hoje o nosso mergulho é, olha, num verdadeiro vespeiro da língua portuguesa, né? Com certeza, um tema que sempre dá o que falar. Totalmente. A gente vai falar de concordância verbal. As fontes que recebemos são, assim, um compilado de materiais que miram exatamente naqueles casos mais traiçoeiros, sabe? Aqueles que fazem a gente parar no meio de uma frase e pensar, peraí, como é que é mesmo isso? Aham, aqueles que até quem escreve todo dia tem dúvida. Exato. E a nossa missão aqui não é só ficar recitando regra, é mais tentar entender a lógica por trás. Por que às vezes a língua é flexível e às vezes é super rígida? Vamos começar com um clássico, uma verdadeira casca de banana. Sujeito simples. Que de simples às vezes não tem nada. Está lendo uma matéria e aparece uma frase tipo: a fiscalização constante dos agentes e das viaturas intimidam os infratores. Soa bem, né? Soa ótimo. O intimidam no plural parece que casa perfeitamente com agentes e viaturas. Só que aí, né, aí tá a armadilha. E é uma armadilha perfeita, porque ela explora um atalho do nosso cérebro. É o que a gente chama de concordância atrativa. Atrativa? Isso. O nosso cérebro quer fazer a conexão mais óbvia, a mais próxima. O verbo intimidar está ali, coladinho em agentes e viaturas, que é uma ideia plural. A atração é quase magnética. Entendi. Só que a norma padrão pede um passo a mais, um trabalho quase de detetive. Quem ou o que de fato intimida? Não são os agentes, nem as viaturas. É a fiscalização. Ah, o núcleo? Esse é o núcleo. Então, a fiscalização intimida, é um exercício de ignorar o ruído, sabe? E focar no sinal, e essa é a base para a gente desvendar todo o resto. Foco no sinal, ignorar o ruído. Gostei. É quase uma filosofia de vida aplicada à gramática. É por aí? Ok. Então, primeira lição: desconfiar dessa atração magnética e caçar o núcleo. Mas, se essa é uma regra tão de ferro, onde entra a flexibilidade? Porque as fontes que a gente analisou entram num território bem mais, digamos, permissivo. Ah, sim. Agora a conversa fica boa. Fica, né? Eu tô falando daquelas expressões tipo a maioria de, a metade de, grande parte de. Aqui a coisa fica curiosa. Um dos exemplos é: a maioria dos eleitores apoiou ou apoiaram o candidato. Uhum. Peraí, as duas formas estão corretas? Confesso que a maioria apoiaram sempre soou um pouco estranho para mim. Quase como um erro que a gente ouve tanto que acaba aceitando. Por que a gramática formal abre essa porta? Porque aqui a língua reconhece que existem duas maneiras de enxergar a mesma realidade. E ela nos dá a ferramenta para expressar essa nuance. É uma escolha de foco. Foco, como assim? Quando você diz a maioria apoiou, no singular, o seu foco está no coletivo, na massa, no bloco. Você está tratando a maioria como se fosse uma coisa só, uma entidade. É uma visão de cima, sabe? Panorâmica. Quase como uma estatística, um dado. Exatamente. Agora, quando você escolhe a maioria apoiaram, no plural, o foco muda. Você não está mais vendo o bloco, você está vendo os indivíduos que formam aquele bloco. Ah, O foco desce para as pessoas, um por um. Os eleitores que tomaram a decisão. A gramática, nesse ponto, é muito sofisticada. Ela permite que a sua escolha de verbo reflita uma intenção. Você quer dar ênfase à unidade do grupo ou à ação de quem está dentro dele. nossa, que interessante. Então não é certo ou errado, é estilo, ênfase. É uma ferramenta retórica. Eu nunca tinha pensado na concordância desse jeito. Mas essa liberdade tem limite, né? O material deixa claro que a regra muda se o coletivo não for especificado. O exemplo é a multidão gritou sem parar. Ninguém falaria a multidão gritaram. Ninguém. O que acontece aí? A tal da dualidade de foco some. Some completamente. E o motivo é simples. Sem o especificador no plural, tipo dos eleitores, dos manifestantes, não existem os indivíduos para onde você possa desviar o foco. Entendi. O sujeito é, pura e simplesmente, a multidão. Um núcleo, singular. Fim de papo.
A palavra multidão já tem a ideia de plural, mas sinteticamente ela é uma unidade. A porta para dupla concordância só abre quando a frase te entrega os dois elementos, o coletivo, maioria, e os indivíduos, os eleitores. Faz todo sentido. A flexibilidade só existe quando você tem duas opções claras na mesa. E essa lógica, então, se estende para porcentagens e frações, né? Que, no fundo, são um tipo de partitivo. Precisamente. A lógica é a mesmíssima. Você pode dizer 20% da turma passou de ano, focando no bloco, ou 20% da turma passaram de ano, focando nos alunos. A mesma dualidade. Certo. Só que com números entra um jogador novo em campo. Um que pode mudar toda a dinâmica do jogo. Que é? O artigo. Ah, sim. Esse ponto me chamou muita atenção nas fontes. O artigo parece que tem um poder de veto. O exemplo é cristalino. Os 20% do eleitorado ficaram revoltados. Aqui não tem ficou. Não tem escolha. Nenhuma. Por que o os é tão poderoso assim? Porque o artigo funciona como um holofote. Ao dizer os 20%, você está tirando a porcentagem do campo da abstração e transformando em algo concreto, definido. Sei. Não são mais 20% de um todo, uma estatística qualquer. São aqueles 20%. Um grupo específico sobre o qual a gente está falando. O artigo já define o sujeito como plural, desde o começo. Ele tira a ambiguidade. E a concordância só obedece. Só obedece a quase um comando. O sujeito é este, ele é plural e ponto final. É uma jogada de força na frase. Você está dizendo, olha, não é qualquer porcentagem. É aquela ali que a gente sabe qual é. E as fontes ainda trazem uns detalhes, tipo, sobre números decimais. Diz que 1,5 milhões de pessoas foi afetada, no singular. Mas 2,2 milhões de pessoas foram afetadas, no plural. A lógica é que o que for um e pouco ainda é singular. Exato. A barreira, tanto psicológica quanto gramatical, é o número 2. Até 1,999, a concordância ainda se prende à unidade, 1 milhão. A partir do 2, a ideia de plural se impõe. É um detalhe, mas mostra como a língua tenta ser consistente. Ok. Já passamos pela concordância atrativa, pela flexibilidade dos partitivos e pelo poder do artigo. Acho que chegou a hora da gente encarar o chefão final da concordância, né? O campeão de dúvidas. O terror das redações. Exato. O verbo haver. A regra principal, que todo material destaca, é que o haver com sentido de existir, acontecer ou de tempo passado, ele é impessoal. E por isso fica sempre no singular. Sempre. É o famoso caso do houve acidentes e não houveram acidentes. A gente aprende, decora, mas por quê? Qual é a lógica sintática por trás dessa teimosia do verbo haver? A lógica é, e isso é meio contraintuitivo, é que, nesses casos, a frase não tem sujeito. É uma das poucas estruturas da nossa língua que formam uma oração sem sujeito de forma tão clara. Sem sujeito. Sem sujeito. E se não tem sujeito, o verbo não tem com quem concordar. Ele fica numa forma neutra, que é a terceira pessoa do singular. O que vem depois dele, acidentes, por exemplo, não está agindo como sujeito. Mas parece que é... Sintaticamente, ele é o objeto direto. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Em existiram acidentes, acidentes é o sujeito porque os acidentes existiram. Perfeito. Mas em houve acidentes, acidentes é a coisa que foi a vida. É isso. Nossa, é a melhor forma de colocar. É isso. É a coisa que existiu, não o ser que realizou a ação de existir. Por isso que o melhor teste é sempre trocar o haver pelo existir. Ah, é uma boa dica. O verbo existir é pessoal. Ele precisa de um sujeito. Por isso ele vai para o plural. Existem problemas. Já o haver é impessoal. Ele não quer saber de sujeito. Por isso fica no singular. Há problemas. A escolha de um ou de outro não é só de sinônimo. Muda toda a estrutura de poder da frase. E essa realeza do haver é tão forte que contamina quem está perto, né? É o que acontece nas locuções verbais. Totalmente. O exemplo das fontes é: deve haver 1000 pessoas aqui.
O deve, que é o auxiliar, também fica no singular. Ele é infectado pela impessoalidade do haver. Exatamente. O haver é o antissocial da festa dos verbos. Ele não só se recusa a concordar com alguém, como obriga o parceiro dele, o auxiliar, a se comportar do mesmo jeito. Entendi. Na locução deve haver, quem manda é o haver. Se ele é impessoal, a locução inteira se torna impessoal. Agora, se você troca e diz devem existir 1000 pessoas aqui, o devem vai para o plural, porque o parceiro dele agora é o existir, que é um verbo social que concorda com o seu sujeito. Nossa, isso deixa tudo muito mais claro. A gente passou por um campo minado aqui. Sujeito simples e atração pelo erro. A flexibilidade dos partitivos, o poder dos artigos e, por fim, a majestade impessoal do verbo haver. Se a gente fosse resumir os pontos-chave... Acho que o primeiro é: treine o olho para ser um detetive e sempre buscar o núcleo do sujeito, ignorando as distrações. Certo. A regra de ouro. A regra de ouro. Segundo, entenda a flexibilidade dos partitivos não como um erro, mas como uma ferramenta de estilo, para dar ênfase no coletivo ou no indivíduo. Ok. E terceiro, o artigo. Ficar de olho no artigo, porque quando ele aparece antes de um número, ele manda no jogo. Isso, fim de papo. E por último, tratar o verbo haver no sentido de existir, como uma exceção. Ele é o rei que não tem sujeito e vive soberano no singular. E, no fim das contas, o que essa análise toda diz sobre a língua portuguesa em si? Parece que não é só um monte de regra aleatória, né? De forma alguma. Se a gente conecta todos esses pontos, o que aparece é o retrato de uma língua que está em constante negociação. Sabe? Negociação? Sim, uma negociação entre a lógica dura da sintaxe e o jeito como nós humanos percebemos e queremos descrever o mundo. A gramática não é só um manual de instrução, ela é um reflexo da nossa cognição. Faz sentido. Ela nos dá rigidez onde a clareza é fundamental, para evitar ambiguidade, mas também nos dá flexibilidade onde a nuance é importante, como na escolha de focar no grupo ou na pessoa. É uma ferramenta para a gente pensar com mais precisão. Exatamente. Dominar essas regras não é sobre ser pedante ou falar difícil. É sobre ter mais controle da sua própria comunicação. É saber que ao escolher entre a maioria votou e a maioria votaram, você está fazendo uma microdecisão de estilo que altera a percepção de quem ouve. E isso leva a gente para uma reflexão final, né? Leva. A gente viu que a norma padrão aceita as duas formas, o coletivo no singular e os indivíduos no plural. Se a própria gramática, que a gente vê como algo tão rígido, abriga essa dualidade, o que isso revela sobre como a nossa cultura, a cultura de língua portuguesa, enxerga essa tensão entre o grupo e o indivíduo? Será que a nossa língua, na sua própria estrutura, já não nos diz que é impossível olhar para uma multidão sem, ao mesmo tempo, enxergar as pessoas que formam ela? Fica aí a questão para a gente pensar.